Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês Covardes de Henryk Sienkiewicz. Eu não sei se é essa pronúncia, provavelmente não é, mas enfim. Gente, esse livro ele foi escrito ali em meados de 1894, como boletim de jornal, e ele foi impresso em um único volume em 1895. E eu gosto muito de livros dessa época, livros antigos, como eu gosto de história, então eu gosto bastante de livros antigos. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu, como eu já falei, eu sou sim tipo de pessoa que julga o livro pela capa. Eu não julgo em questão de beleza, de capa, nada disso, mas nomes, principalmente os nomes dos livros, me deixam intrigada a ponto de querer ler. E eu não vejo review de livros, não acompanho. Às vezes eu não leio nem a descrição que tem aqui atrás do livro, a prévia, eu não leio, porque eu gosto de fato de ser surpreendida. Muitas vezes eu sou surpreendida pelo lado positivo e algumas vezes é, é ruim. Mas, como eu já falei, dos livros ruins eu prefiro não falar. Enfim, na maioria das vezes eu sou surpreendida do lado positivo, como por exemplo foi com o livro 1793, que eu amei, que eu comprei só por causa do nome. O Nome do Vento também, que é um dos meus queridinhos. A trilogia do Ceifador também eu comprei por causa do nome. Então, assim, esse aqui não foi diferente, ele sempre aparecia para mim no Amazon. E Covardes, né, é um nome totalmente diferente. Eu vou falar para vocês o porquê desse nome, que você só fica sabendo lá, quase no fim do livro, o porquê deste nome, que também é o de menos, porque o livro ele é tão intenso que chega um momento que você até esquece que essa é uma das suas dúvidas. Enfim, esse livro, eu fui dar uma pesquisada e ele foi um fenômeno na época e virou um dos maiores best-sellers do final do século XIX e início do século XX. Ele foi traduzido para mais de 50 idiomas e vendeu milhões de cópias pelo mundo. O sucesso dele foi tão grande que ajudou, né, o Henry a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura de 1905. Então, de fato, ele foi mesmo, né, surpreendente, e depois que você lê, você entende o porquê dele ter tido essa aceitação tão grande, esse sucesso tão grande, porque de fato ele é um livro muito impactante. Ele conta pra gente um romance histórico que se passa na Roma antiga do imperador Nero e conta a história de amor entre o Vinícius e a Lígia. Vinícius é um patrício, né? Vamos dizer assim, um cara da nobreza lá. E a Lígia é uma cristã, mas na época desse livro aqui, que conta, na época dessa história em especial, o cristianismo ele estava enfrentando muitas barreiras, né? Então, aqui no livro não fala, se fala, eu estava tão imersa na história que eu não prestei atenção. Eu sei que deixa claro que a história é contada um tempo depois da crucificação de Jesus, porque o romance principal do Vinícius e da Lígia é deveria ser a história principal, mas na verdade eu acho que é o que o escritor usou apenas para um gancho para contar todo o pano de fundo, que é a perseguição dos cristãos, que fala sobre conversão, sobre fé, sobre a maldade humana, né? O nível que a maldade pode chegar. Fala muito sobre Cristo e, gente, eu falo para vocês de todo o coração, eu sentei já umas 3 vezes para tentar falar sobre esse livro e a voz embarga e não sai, eu não consigo, é emocionante demais. E aí eu parei, desisti, falei, não, deixa passar uns dias, não dá, porque o impacto que ele causou em mim foi algo muito grande. Há muito tempo que um livro não mexia tanto com as minhas emoções, ele não me despedaçava em tantos pedaços quanto esse aqui. Ainda mais se a pessoa que for ler, ela for cristã, gente, eu falo para vocês de todo o coração, ele deixa claro o quão porcaria de cristão nós somos, sabe? Eu falo por mim. Esse livro aqui, ele mexeu comigo nesse sentido de me mostrar o quão porcaria de cristã eu sou, porque nas primeiras rasteiras da vida a gente desaba, a gente se entrega, a gente, sabe, enfim, a gente se deixa abater.
E o que esses cristãos aqui desse livro enfrentou simplesmente por praticar sua fé, simplesmente por acreditar em algo, é sensacional, é incrível a força desse tipo de cristão aqui. Eu peço a Deus que um dia eu tenha esse nível de fé, esse nível de devoção a Cristo, porque ele merece. Gente, ele é de fato muito forte. Eu não sei, provavelmente nem todos vão sentir tudo isso que eu senti, obviamente, mas ele mexeu muito comigo e eu confesso para vocês que eu não estava preparada para ler esse livro, porque, como eu já disse, eu não sou de ver, né, os reviews de livro, eu não que eu não ligo para spoiler. Eu sou uma pessoa que eu posso saber todo o final, que eu não tenho problema, porque o que eu gosto é o trajeto, não é o final. Então, eu não ligo para spoiler. Mas eu gosto, de fato, de ser surpreendida. Eu gosto de pegar um livro assim, como esse que eu peguei, que eu não fazia ideia do que se tratava, que eu não li nem a prévia que tem atrás, e aí e começo a ler, eu falo, eu acho que ele é sobre isso, sobre aquilo outro, e ele vai me surpreendendo de uma maneira que eu fico igual eu fiquei mesmo, extasiada, encantada, destruída, e enfim, eu chorei muito lendo esse livro. E quando você lê, ainda mais se você for cristão, você vai entender do que eu estou falando. Enfim, a história, ela conta, né? Ela começa com um Petrônio, que é um personagem que eu fui pesquisar depois. E esse livro aqui, como muitos, principalmente como não, na verdade não, da trilogia do século do Ken Follett, ele é todo... Sim, posso usar esse como analogia, porque a trilogia do século do Ken Follett, ele usa todo o pano de fundo, que é os conflitos, são reais. Os personagens são fictícios. Mas aqui neste, o pano de fundo é real e alguns personagens também são reais, como este Petrônio, como Nero, né, o próprio imperador Nero, e tem outros nomes aqui que são personagens que existiram mesmo. Esse Petrônio, que é o livro se inicia falando sobre ele é um cara que é um preferido ali do Nero. Ele é, digamos, amigo, assim, próximo, né, do Nero. E como o Nero, ele tinha uma coisa de compor música, poemas, enfim. E ele queria ouvir críticas de pessoas que entendiam. Só que a maioria eram bajuladores, né? As pessoas veneravam ele e naquilo não satisfazia ele. E o Petrônio, ele era um cara que ele era charmoso, ele era um cara que ele se arriscava, ele falava opinião, ele criticava Nero, assim, descaradamente, quando ele não gostava. Aí, quando ele via que a crítica dele poderia ali render ali, por exemplo, uma forca, ele arrumava ali a crítica e daqui a pouquinho já estava elogiando, ele se consertava. Mas, enfim, Nero gostava da presença dele porque ele era mais verdadeiro. Então, as críticas dele, como Nero gostava demais de fazer músicas e poemas, aquela coisa toda, era uma paixão dele. Então, as críticas do Petrônio eram críticas verdadeiras. Então, ele não gostava só da bajulação, né? Ele gostava de críticas para que ele melhorasse. Então, o Petrônio era ali um preferido de Nero. E a nossa história, o nosso romance, é com o sobrinho do Petrônio, Vinícius, que se apaixona perdidamente pela Lígia, que é uma personagem meia, como é que se diz, misteriosa, porque ela tá morando, ela foi adotada por um casal que foi meio que importante ali da época. O Vinícius passou alguns dias de hóspede na casa desse casal, não conseguia conversar diretamente com ela, mas via ela de vez em quando. E porque assim, 1800, né, gente? Então o comportamento entre homem e mulher é totalmente diferente, não se chega falando, conversando. Tem todo, né? A mulher não pode conversar com o homem sozinha, tem que ter alguém acompanhando. Então, assim, eu gosto muito de romance dessa época por causa dessa elegância, né? Até mesmo o texto em si. Você não vê gíria, você não vê palavrão. É uma forma de falar tão bonita, sabe? Principalmente quando eles falam sobre amor. Então é aquela coisa tão bonita. E detalhe, até mesmo para se referir, até para xingar ou para ofender outra pessoa, tem toda uma elegância, sabe? Tem toda uma pose. É muito bonito mesmo. A forma com que o diálogo ocorre entre um e outro é muito bonito, é gostoso de ouvir, para quem gosta, né? Para quem gosta de histórias dessa época. E
para quem gosta também de histórias da Roma Antiga, eu particularmente, eu tenho uma queda pela história da Roma Antiga, é gostoso porque conta, o pano de fundo conta toda aquela parte de Roma, né, do imperador. Um detalhe que vale comentar aqui, quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco confusa, porque uma hora falava imperador Nero, outra hora falava César, aí eu fui pesquisar, falei, ué, mas é César ou é Nero? Aí eu descobri, né, talvez seja até uma burrice minha, vai saber, mas aí eu descobri que César tinha sido um imperador tão impactante, foi um imperador tão inesquecível, que a partir dele, todos os imperadores passaram a se chamar César. Então, César virou como se fosse um título, né, de imperador. Então, às vezes fala Nero, às vezes fala nome de outros imperadores, e às vezes ele se refere como César. Então, para não ter dúvida, é bom saber, porque eu achava, eu fiquei na dúvida, falei, ué, mas é César, mas na época não era César, é Nero, aí que eu tirei essa dúvida. Então, todos os imperadores, a partir de César, a maioria gostava de utilizar o título, né, César, como se fosse um título mesmo, né? Então, para você ver como César foi impactante para a história. Enfim, então, para não ter essa confusão, saiba que o imperador daqui, dessa história, é Nero. E o Nero, ele é descrito aqui como um imperador totalmente fútil, uma pessoa horrível mesmo, sabe? Tanto que eu fui pesquisar, dizem que ele não é tudo isso, não é tão ruim quanto está descrevendo aqui. Alguns estudiosos dizem que não é tudo isso. Mas aí não tem como a gente saber, porque um estudioso vai falar uma coisa, outro vai falar outra, vai ter histórias contando o lado dele cruel, vai ter histórias contando o lado dele bondoso. Então, infelizmente, histórias muito antigas, a gente fica ali à mercê das narrativas. Enfim, o Nero daqui dessa história, ele é totalmente fútil, ele é totalmente cruel, ele se diverte vendo o sofrimento das pessoas. E aqui conta também um dado muito interessante, que, como eu falei, o pano de fundo aqui é meio que quase tudo que real, né, que fala da perseguição dos cristãos. Aqui fala sobre o incêndio, né, que quase destruiu Roma. Então tem muita coisa aqui que de fato aconteceu. E aí ele meio que encaixou ali na história os acontecimentos para se encaixar bem no romance. E também temos aqui a participação do discípulo Pedro e do Paulo. Então, assim, que também foi uma das partes que mexeu muito comigo, porque aqui eles meio que toda hora eles falam de Cristo, eles contam um pouquinho da crucificação, eles contam um pouquinho da vida de cada um. E assim, gente, eu falo para vocês, como cristã, como esse livro é forte, porque a qualidade dessa fé que a gente encontra aqui, eu não consigo imaginar, sabe? Pessoas com esse tipo de fé, porque uma coisa é fato, sabe? É muito fácil a gente ter fé quando tudo tá bem, sabe? É muito fácil. Eu sempre falei isso para todo mundo. É muito fácil você ser grato a Deus quando tá tudo correndo muito bem, tá tudo dando certinho, você tá trabalhando, não falta nada, você tem sua casa, seus filhos têm de tudo. Assim é muito fácil a gente ser cristão, ter fé, né? Ser grato a Deus. Difícil mesmo é a gente ter fé, ser grato quando as coisas estão bem, sabe, arrasadas mesmo. E aí a gente vê aqui nesse livro aqui, os cristãos eles são perseguidos, levados, torturados e até a morte, e você vê que mesmo assim a fé deles é algo tão lindo que eles estão dispostos a morrer e antes de morrer eles encontram uma paz que muita gente passa a vida inteira sem encontrar. Muitas pessoas, acho que celebridades, muitas pessoas alcançam tudo na vida e não alcançam essa paz que é descrita aqui, né, no olhar de alguns cristãos quando estão sendo lá torturados e prestes a morrer. E tanto que isso até vira um debate aqui no livro, que até os romanos começam a falar, mas por que eles morrem tão em paz, né? Eles tentam fazer de tudo para ver eles sofrer, porque outra coisa que mostra, e aqui não é só esse livro, né? A gente vê em desenhos, em filmes, enfim, como a sociedade, quando ela está decadente, quando ela está passando fome, quando ela está na miséria, quando ela não tem saneamento, não tem nada, como ela se diverte com a desgraça alheia. Então, assim, eu nunca achei graça, eu particularmente eu nunca achei, não consigo entender que prazer que existe em ver uma pessoa batendo na outra, né? Que tem esses MMA, esses vale tudo, esses jiu-jitsu, essas coisas. Eu nunca achei arte nisso, eu nunca achei
divertido, mas é forte, né? Hoje em dia, principalmente lá nos Estados Unidos, esse negócio de luta é muito forte. Eu, particularmente, eu nunca achei graça. Não entendo como é que alguém pode se divertir vendo o outro sofrer. Mas aí mostra como isso é algo antigo, que nem lá em Roma, na época dos jogos, dos circos, tem até em alguns filmes, retrata isso, que é os gladiadores, mostra eles ali lutando, às vezes gladiador com gladiador, ou gladiador com leão, né? Isso aí eu já vi em algum filme. Mostra a luta, aquela coisa, e o povo todo ali feliz, e todo comemorando, e vendo as pessoas se matarem ali, todo mundo comemorando, feliz, gritando, uns querendo que a pessoa viva, outros querendo que a pessoa morra. E aí, da onde vem a origem daquela frase romana, né, que falam, dê ao povo pão e circo, e tá tudo certo. E tem governo que até hoje faz isso, e de fato, principalmente aqui no Brasil, você vê, né, a pessoa tem um carnaval, tem uma Copa, e ó, tá tudo certo, tô feliz da vida, vou torcer pro Brasil, vou torcer para a escola de samba tal, tá desempregado, as coisas tá ruim, tá tudo muito caro, a saúde tá uma porcaria, pessoas morrendo nas UBS da vida, sem atendimento, mas tá tudo bem, vamos pular o carnaval, vamos torcer para o time. E aí você vê que isso até hoje funciona. E nessa época dessa história, tem isso. Né? Imagina você como se fosse um filme do gladiador lá, onde tem as coisas na arena e aquela arquibancada do povo, né, que está passando fome, ali na miséria. Tanto que a parte do circo aqui, que conta, que descreve direitinho os jogos, é bem em seguida do incêndio que quase que devastou Roma. Então, assim, as pessoas estavam sem casa, as pessoas estavam sem tudo, mas o que ele fez? Ele foi lá, implantou os jogos, já trouxe, deixou os jogos bem interessantes para que as pessoas se divertissem e esquecessem da situação ruim de cada um. Só que aí o que acontece? Nesse pano de fundo, nesses jogos, é onde tem a perseguição tão cruel dos cristãos, porque nessa época aqui, eles tinham acreditava que os cristãos envenenavam as fontes, que comia bebês, um monte de coisa que de fato não acontecia, que eles eram sanguinários, eram sangrentos, e com o incêndio de Roma, eles conseguiram atribuir a culpa aos cristãos, então as pessoas comuns estavam pedindo a morte, eles queriam se vingar de alguém, então eles perderam tudo, então eles queriam se vingar daqueles que foram os culpados pelo fato de eles ter perdido tudo, que no caso foi atribuído aos cristãos. Então, imagina. Então, gente, esse livro, assim, ele é extremamente forte. Na parte que descreve, né, a perseguição dos cristãos, é extremamente difícil de você ler, difícil de imaginar, ainda mais que tem criança, tem mulher. É assim, olha, eu vou falar para você, eu chorei muito em algumas partes, porque de fato, principalmente para quem tem filho, é muito difícil imaginar certas cenas, mas em contrapartida, a fé que a gente encontra aqui, nesse mesmo momento que acontece tantas coisas ruins aos cristãos, a fé que você encontra neles, a força, a forma como eles lidam com a situação, a forma como Pedro, como Paulo, consola o povo que está sofrendo, gente, é algo incrível, é algo que eu não consigo descrever para vocês, porque é aquilo, né? Quando se trata de sentimento, não tem como você julgar o sentimento do outro, como que o outro vai sentir. Eu falo para vocês que mexeu profundamente comigo, há muito tempo que um livro não me impactava dessa forma, a ponto de eu não conseguir falar dele sem o olho encher de água. Eu não sei se um dia eu vou conseguir ler de novo, porque eu acho que eu nunca vou esquecer o que eu li aqui. Porque, assim, para quem é cristão, que já sabe um pouco da história de Jesus e tudo, já é difícil. Eu sou uma pessoa que, eu acho que eu já falei isso antes, eu tenho uma empatia muito forte. Eu acho que é até exagerada. Tanto que eu evito de ir em hospitais, eu evito. Deus é tão bom que ele não me deixa ver certas coisas, porque eu sinto profundamente a dor da outra pessoa. Demais, muito mais do que eu deveria. Assim também como eu sinto a felicidade. Mas a dor, geralmente, né, tudo que é ruim é um pouco mais forte. Por mais que eu seja cristã, eu sou uma pessoa de fé, mas qualquer coisa me desestabiliza. E aí você vê aqui, você tem acesso a cristãos que estão sendo perseguidos só por acreditar em algo e, e eles em paz. Entendeu? Eles estão ali sofrendo, sendo torturados, perseguidos, e eles estão em paz, porque a fé que eles têm em Cristo é tão grande
que aquilo que acontece com o corpo deles não significa nada. E aí é muito forte por causa dessa questão de mexer tanto com a fé da gente. E tem o Vinícius, que ele é um patrício, como eu já falei, ele é um patrício, ele é da nobreza, né? E lógico, lá eles têm os deuses, né? Eles têm que seguir os deuses lá do imperador, eles têm que fazer sacrifício, toda aquela história de Roma. E aí a Lígia, que é cristã, que acredita em Deus, ele decide que ele quer ela para ele, que ele precisa dela. E aí ele vai, no começo do livro, já começa com ele pedindo, né, ajuda do tio, do Petrônio, o que ele faz, porque ele se apaixonou perdidamente e não consegue imaginar a vida sem ela e tal, tal, tal. E aí o Petrônio tem a maravilhosa ideia de ir pedir para César ajudar, né, para o Nero, no caso, para o Nero ajudar. Aí o Nero sequestra ela e pega para ela, manda ela morar lá no palácio dele. E aí a ideia era sequestrar ela, Nero, né? A vontade de Nero é a vontade de Deus. Então, Nero sequestrava ela, ela era refém dele, e aí ele entregava ela para o Vinícius para ser concubina, não para ser esposa. Não sei porquê, não entendi também o porquê não. Eu acho que a ideia do Vinícius era ser esposa, mas o Petrônio, que, como ele é um cara assim do mundo, né? Um cara de festa, de luxo, enfim, ele teve essa maravilhosa ideia e dá tudo errado. Dá tudo muito errado, e aí ela foge, aí ele passa uma boa parte do livro tentando achar ela, e aí é onde nós encontramos uma parte linda, maravilhosa, que fala sobre a conversão, e ele se converte, aí mostra todo o processo, gente, como é dolorido, e você consegue entender esse processo para uma pessoa que nem ele, que tem tudo, que tem as mulheres que quer, que tem. E aí ele tem que abrir mão de poder, abrir mão de riqueza, abrir mão de tudo em prol de uma fé, de acreditar em alguém. Então, assim, o processo de conversão dele é muito bonito. A história de amor dele com ela é muito bonito. É muito satisfatório ver o desfecho dessa história. Só que, assim, o sofrimento que o pano de fundo causa na gente é tão grande que o romance ele passa a ser apenas uma coisinha bonitinha que aconteceu. A gente acaba focando muito no pano de fundo. E aí, aonde chegamos aqui a parte do Covades, que eu dei uma pesquisada depois para me aprofundar, mas conta aqui na história. Tem um dado momento onde a perseguição dos cristãos está muito grande. Todos os cristãos que são pegos são torturados e mortos. E aí os fiéis, os poucos fiéis que sobram, começam a pedir, implorar para que Pedro fuja, para que ele não seja capturado, para que ele não seja morto. E aí o Pedro, de tanto eles pedir, o Pedro acaba cedendo e aí é onde vem aí diz que tem de fato essa lenda de que Pedro fugiu. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui para mostrar para vocês. O Pedro ele fugiu, só que no meio do caminho ele encontra. Ai, gente, é muito bonito. Ele encontra Jesus. Aqui, achei. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte conta, ó, tá vendo? É no finalzinho do livro que conta essa parte que é uma lenda, que Pedro estava fugindo de Roma. E aí ele vê Cristo, e aí ele pergunta para Cristo, Covades Domini, que significa aonde vai, Senhor? Que é Covades, né, que é o nome do livro. Aonde vai, Senhor? Aí Cristo responde para ele que, já que ele estava fugindo, ele estava voltando para Roma para ser crucificado novamente. E aí Pedro decide voltar para Roma e encarar tudo que ele encarou, que quem já leu a Bíblia sabe, que ele é crucificado de cabeça para baixo, enfim, toda aquela história. Então, assim, só que aí quando chega nesse dado momento, você já está tão imerso, né, em tudo que o livro te ofereceu, que Covades é o de menos. É a coisa que você menos quer saber aqui. Depois de terminar essa leitura, e eu falo para você, apesar de ter chorado muito, porque esse livro ele me quebrou em muitos pedaços, como eu disse, é um livro dolorido, porque você, ainda mais se você tiver muita empatia como eu, você imaginar certas dores, né, pessoas sofrendo. Infelizmente, se você buscar na internet, você vai ver que existe, sim, é muito triste isso. Eu não quis nem buscar. Eu sei que tem, mas eu não quis me aprofundar, porque eu sei que eu vou sofrer, eu não estou preparada para isso.
esse livro ele me fragilizou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Mas se você pesquisar, você vai encontrar de fato que hoje, no mundo de hoje, ainda tem pessoas sendo torturadas, presas e até mortas por causa da sua fé em Cristo. Pessoas que são proibidas, né, de praticar a sua fé, países que proíbem totalmente. Então, assim, mostrou também para mim, serviu para mim ver o quão abençoado o brasileiro é. Porque às vezes, lógico, tem vezes, ultimamente mesmo, eu antes de ler esse livro, eu andava assim muito desanimada com a realidade, porque é muita violência, sabe? É muita notícia ruim que você lê, que você fica sabendo, é umas maldade que você percebe assim, que você fala, meu Deus do céu, né? O mundo está acabando. Aí quando você lê esse livro, você percebe que não, que já houve tempos piores. Porque imagina que na época de Nero, o circo, né, a parte do circo lá era a parte que eles jogaram os cristãos para os leão comer. Assim, só por ser cristão. Era a parte que, se o Nero te mandasse uma carta falando que você, alguma coisa que você fez, ele não gostou, que você tinha que tirar a sua vida, você tinha que cumprir a ordem, pronto, acabou. Então eles decidiam quem que você gostava, quem você não gostava, com quem você tinha que casar, com quem você não tinha que casar. As novas leis eram um absurdo atrás de outro. Então, ou seja, se o imperador era uma pessoa decente, o povo vivia bem. Se o imperador era uma pessoa fútil, vulgar, né, que o poder subia para a cabeça, que eu acho que é a grande maioria, até hoje é assim, o povo sofria. Então, esse livro ele ajudou também nessa parte de ver que não, as coisas não estão tão ruins quanto a gente pensa, já foi pior. E tem lugar ainda que passa por isso, e isso é muito triste. Então, eu falo para você, doeu, sofri, chorei muito, mas a minha fé foi renovada e o meu espírito foi tocado grandemente. Isso eu falo com toda certeza. E que todos que tenham coragem de ler esse livro sintam essa sensação do extremo amor de Cristo por nós, que eu acho que a parte principal aqui é essa. Que apesar de tudo isso, tem uma parte de perdão também, é muito forte. Porque é aquilo que eu sempre falo. É muito fácil você amar e você perdoar pessoas queridas, um filho, uma mãe, um tio, um amigo. É muito fácil. Você gosta. Agora, você amar, você perdoar, você orar por alguém que te faz mal, que te fez, o que ainda te faz mal, essa é a diferença de Cristo para a gente. Então, o cristão que está aqui dentro desse livro, né, os cristãos que estão aqui, que aqui dentro tinha patrícios cristãos, tinha pessoal dos militares cristãos, tinha escravos, muitos escravos cristãos, e todos eles se juntavam na mesma fé em acreditar em Cristo. E aqui também conta uma parte, isso eu já sabia, já tinha lido em algum lugar, mas tem muita gente que não sabe, né, a origem do símbolo do peixe, que o peixe, muitos carros têm o símbolo do peixe, tem um desenho de um peixe bem simples, que é uma forma, não sei se as pessoas que usam sabem disso, né, de repente tem, mas nem sabe, mas é uma forma que eles se identificavam como cristão. Então, muitas vezes, quando um chegava perto do outro e desenhava um peixe, assim como quem não quer nada na terra, e aí o outro reconhecia, aí falava, né? Ô irmão, abençoado seja o seu dia, não sei o que, não sei o que lá. Então era uma forma de um cristão reconhecer o outro através do símbolo do peixe. Então hoje, quando você vê um peixe colado no carro de alguém, significa que aquela pessoa é cristã, né? Que é o símbolo do peixe, aquele peixe bem simplesinho mesmo. Então, assim, esse livro ele é extremamente forte. Se você precisa renovar a sua fé, sabe? Se você está meio desanimado, se você. Sabe quando a vida da gente parece estar dando tudo errado, aí a gente fica se enchendo de questionamento, sem entender. Leia esse livro que você vai sair renovado, você vai ser quebrado, como eu disse, você vai ser quebrado, mas vai sair renovado depois de ler esse livro, que é uma leitura extremamente profunda, é um encontro seu com o seu lado espiritual, com Cristo ao mesmo tempo, que depois que eu, até hoje, já faz uma semana que eu terminei ele, mas eu não consigo, sabe, desfocar daquilo que eu li, de como eu me senti quando eu li. Como eu disse, o romance, a história de romance, ele é muito bonita. Você conhece personagens muito legais aqui. Você conhece uma boa história de Roma, contando, né, algumas coisas de Roma.
Só que o pano de fundo, que é toda essa parte de fé, conversão e devoção, coragem, tem muitas vezes, aqui mesmo fala, tem muitas vezes que o maior ato de coragem é não fazer nada, né? Que nem tem um personagem aqui que é o protetor da Lígia, que ele é enorme, ele é gigante, ele derruba touro, derruba leão, e aí quando ele é capturado, ele aceita ser capturado, ele não quer matar, ele não quer lutar, porque não é aquilo que Cristo exige dele. Então, assim, é muito, que nem eu falei, é muito fácil a gente ter bons olhos dentro de situações boas. Ah, eu sou uma cristã, eu sou seguidora de Cristo, mas está tudo bem na minha vida, está tudo dando certo. Assim é muito fácil. Quando você lê esse livro, você percebe que às vezes muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente é Deus quebrando a gente para mostrar algo, para ensinar algo, que às vezes a gente só aprende depois que a gente é quebrado em muitos pedaços. E esse livro, assim, esse livro aqui, ele quebra você em vários pedaços, ele te leva para o passado, ele te leva para situações, ele faz você olhar para os seus próprios erros, ele faz, que nem eu falei, né? Eu não estou falando de outra pessoa, mas eu lendo ele, eu vi que porcaria de cristã que eu sou. Como eu sou fraca, como eu sou frágil, como a minha fé é frágil. E aí me fortaleceu. Esse livro, de fato, ele serviu para me fortalecer. Então, leia ele. Se você tiver coragem de ter esse encontro, sabe, com o seu espírito, com o seu lado espiritual, esse avivamento, eu super indico para você que você leia, que você vai sair daqui totalmente renovado, porque ele é um livro que eu não estava preparada para ler, que nem eu falei, chorei, sofri, mas não me arrependo nem um pouco, que eu mais ganhei do que perdi com ele, certo? Espero que eu não tenha. Porque, assim, nos meus vídeos, todos os meus vídeos, vocês vão perceber que eu tento fazer de tudo para ficar imperceptível, mas tem muitos cortes nos meus vídeos, porque eu falo muito, eu falo demais, e eu, às vezes, divago, acabo gravando, né, um vídeo de 1 hora, e depois eu vou editando, 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 sobra 15 minutos. Porque, às vezes, eu fujo um pouco do assunto e eu deixo voar, né? E aí, quando eu vou editar ele, eu vou cortando aquelas partes inúteis, que é só falatório mesmo, porque eu falo realmente muito mesmo. Pra você ver, né? Eu falo muito sozinho, imagina com alguém. Enfim, então, esse aqui principalmente deve ter muitos cortes, porque eu devo ter divagado várias vezes. E me emocionei também, com certeza, porque eu sabia que eu ia me emocionar. Como eu falei para vocês, quando a gente se coloca, né, em certas situações, é dolorido, é difícil, mas às vezes é necessário. A gente sai dali totalmente transformado. E esse livro é um tipo de livro que transforma mesmo a gente, transforma o nosso dia e a forma de pensar. E uma das transformações que eu tive aqui foi esse desânimo que eu estava com a sociedade em geral. Eu estava num desânimo tão grande sobre as pessoas, sabe? Eu estava totalmente desanimada em relação às pessoas. E aí esse livro me mostrou que já tivemos épocas piores, já tivemos situações piores, e que Deus ele não abandona a gente em momento algum. Ele segue com a sua misericórdia, resgatando cada um de nós. Então, desculpa ter me alongado tanto, fica a dica de hoje e até o próximo vídeo.